Olá, pessoal! Estou aqui para uma live muito preciosa. Estamos finalmente realizando o sonho do novo projeto Crianças Diante do Trono, que vai ser gravado ao vivo daqui a poucos dias, dia 14 de junho, em São Paulo. E hoje nós vamos conversar com vocês que estão aí nos assistindo, que cresceram cantando e vendo os vídeos do Crianças Diante do Trono, e com alguns convidados muito especiais. Sem eles, esse projeto não poderia acontecer. Então, olha, eu vou até fixar o comentário aqui que eu coloquei como título da live, para vocês também já chamarem seus amigos, amigas, todas as pessoas que você conhece, que você ama, e que o Senhor vai trazendo a sua lembrança, que também é uma criança diante do trono grande. Chama todo mundo para nossa live, porque a gente quer contar coisas muito especiais. A gente sabe que vocês curtem também as histórias de bastidores, testemunhos do que o Senhor tem feito. Então é sobre isso a nossa live hoje. Não deixe de ficar aqui e de chamar as pessoas que você sabe que vão curtir, ouvir as novidades, saber das boas notícias, das boas coisas do que o Senhor tem feito para que finalmente esse sonho seja realizado. E a primeira pessoa com quem eu vou conversar, deixa eu ver se ele já chegou aqui na nossa live, é um irmão em Cristo que eu posso dizer que sem ele, eu acho que não ia ter como a gente realizar, né? Sem ele, esse projeto ainda ia estar na gaveta, porque o Senhor realmente escolheu a vida. Diretor artístico do Diante do Trono e então do Criança Diante do Trono. Eu acabei de chamar o PA aqui, tomara que a internet dê tudo certo para ele participar. Ei, PA! Tudo bem, Oi, meu amigo? pessoal! Oi, pastora Ana Paula Valadão. Que legal estar aqui com você. Que honra, Ah, né, poder para estar ouvindo aqui mim. a sua apresentação. Fiquei até vermelho aqui, ó, de emoção e alegria. Mas é verdade, o pessoal que acompanha o Diante do Trono há tantos anos já tá assim, seu fã, né? Porque eles comentam no seu perfil aqui no Insta, Me desde mandam a muitos do... directs pedindo um monte de projeto para você. Se soubesse a lista que eu tenho de ideia que eles já mandaram, a É Rita ia mesmo? cancelar essa live agora. A Rita, gente, é uma querida. Beijos, Rita. Mas ela trabalha, né, na hora de pagar as contas e de administrar o nosso ministério. E ela tem que ser essa mulher elástica mesmo, para dar grandes passos de fé. Porque ainda juntou o PA comigo, ela e o Gustavo estão assim, né, mais esticados do que nunca, né, PA? Isso é verdade, mas a gente tá. É muito legal poder olhar para esse tempo agora e ver como que o Senhor tem despertado tantas coisas que por um tempo estavam guardadas, adormecidas, e também é como eu lembro de uma resposta sua a uma questão de repertório que a gente estava conversando. Não vou falar nada aqui porque vai chegar nesse momento, mas Aham. é tipo Vamos assim, falar de olha. repertório hoje, gente! É, é que a gente fala, nossa, foi tão rápido, foi num voo indo, num voo voltando para o Brasil ou para uma viagem, mas na realidade são 10 anos, né? Então eu acho que isso só brotou depois de um tempo tão especial de espera, e agora é a hora da gente poder dividir tantas coisas legais com o pessoal que está em casa, que está super ansioso, super feliz, com santa expectativa, como você diz e como todos eles falam, para esse projeto que é maravilhoso e que já tem em nossos corações de uma maneira muito Amém. especial. E também, PA, eu acredito que quando a gente espera em Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, para que quando chegue a hora da realização, a Ana de hoje não é a mesma Ana de 10 anos atrás, né? O conteúdo desse álbum, ele tá assim, é a Ana hoje, né? Ele é o Criança Diante do Trono que eu só poderia ter escrito agora. Então, eu realmente acredito que todas as nossas esperas, né, o ainda não de Deus, Uhum. né, geralmente a gente fica triste quando ele fala não, mas ele também fala ainda não, ou seja, temos que aprender a Ah, esperar. espera.
E uma coisa Então, que eu tava é sempre para o lembrando, nosso bem. Não sairia isso o é projeto que verdade. está nascendo agora se não tivesse tido todo aquele esperar. E uma coisa que eu tava lembrando agora, né, falando desse tempo de espera, também, para mim foi muito legal, porque eu lembro de há 2, 3 anos atrás, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu falei para você brincando assim foi: a gente ainda vai fazer o Crianças Diante do Trono. Meu E Deus. isso ficou, porque, enfim, toda vez que eu encontrava eu falava do Crianças Diante do Trono, e eu acho que esse tempo também chega para mim, é muito especial poder ter a sua confiança, a confiança do pastor Gustavo, para a gente poder retomar coisas tão preciosas, tão necessárias. Eu digo que Crianças Diante do Trono não é só mais um projeto que sobe na prateleira, eu acho que é a resposta que pais e mães têm buscado no Senhor para que conteúdos tão relevantes como esse possam servir como instrumentos, né, de discipular essas crianças em casa, né, como as pessoas falam que você foi babá de tantas crianças por tantos anos com as canções no dia a dia. Eu acredito que para Sim. esse tempo, esse repertório está muito profundo. E não é só repertório, né, Ana? Tem tanta coisa nova chegando no Crianças Diante Meu do Trono. Deus. Então, PA, não vamos dar todos os spoilers hoje, Não, não, não né? posso, Você, não como posso. diretor, se você vê que eu tô soltando alguma coisa que eu não devo, você já me para, tá bom? Não, Porque eu eu tô. já, quando eu levantar a mão assim, ó, você Isso, sabe dá o que, ó. sinal. Não conta, Ana. Não, pode deixar, pode deixar. Mas você, com toda a sua expertise também, você tem sido um porto seguro para nós, de todo conselho, de toda sabedoria. E uma das coisas que nós sonhamos juntos, e que você faz parte, né, da idealização mesmo, de colocar no papel esse sonho, é algo que a gente vai conversar agora. Calma, não vou contar tudo, não. Mas que era assim, da gente fazer uma gravação ao vivo. Né? Que não fosse uma gravação apenas no projeto que depois a gente sempre fez um lançamento, né, no canal, ou as pessoas já tem gente aí colecionando, né, DVDs, até fitas as pessoas tinham dos primeiros, mas algo em que pela primeira vez o Criança Diante do Trono vai ser gravado ao vivo e foi uma sugestão que você deu, né? E para que isso acontecesse, eu falei, como que nós vamos fazer? Eu sempre usei isso é imaginação, né? Que a Nena Sim. fala essa frase. Porque eu sempre usei muito a imaginação nos estúdios, com fundo verde, que depois iam ser preenchidos por cenários maravilhosos, desenhados, pintados, animados. Mas dessa vez a gravação ao vivo, e aí eu queria que você apresentasse então essa ideia que você trouxe para mim e que eu me apaixonei e que tem a ver com a próxima pessoa que vai entrar aqui nessa live. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente começou a discutir um pouco o projeto, muitas ideias, né? Como diz a minha mãe, minha avó, um toró de parpite por todo lado, todo mundo falando, a gente ali conversando, muitas ideias na Toró mesa. de Parpite é brainstorm. Isso aí. Então eu lembro que quando a gente estava conversando, eu sempre olhava para o Criança Diante do Trono e via a necessidade da gente poder fazer uma integração do agora, né, do já, do público perto. Eu acho que ter como nunca tivemos o contato mesmo do público com o momento de gravação infantil. Aí tem alguém falando que o Para Adorar o Senhor foi ao vivo, mas não é nesse contexto, porque o contexto pelo qual nós estamos trabalhando, ele é um contexto completamente imersivo, né? Um ao vivo Ele tinha com um roteiro. imersão. Então, É para adorar todo ao Senhor, ele é um louvor e adoração ao isso, vivo. Agora não, isso. agora a gente tem uma história com todos os projetos principais do Criança Diante do Trono. Não, e aí, essa integração, esse roteiro, essa história, trazer para o ao vivo, que foi uma sugestão, e eu fiquei feliz que você acatou e gostou e mergulhou. Eu acho que possibilita as crianças, possibilita os pais, possibilita as famílias, né, a poder também, porque quando a gente grava algo ao vivo, a gente capta a ambiência, a gente capta o momento, a gente capta as reações.
E eu acho que trazer isso e permitir que as famílias coloquem a sua emoção dentro dessa gravação, dentro desse show, dentro desse projeto, que a grande beleza é que ele não para nesse dia, e aí eu não vou seguir com essa informação, porque o pessoal pode falar, ah, mas poxa, é só é só um ao vivo, eu vou ter que ver em casa, depois você vai ver em casa, você vai ver 1000 vezes no YouTube, você vai ouvir 300 mil vezes no Spotify ou no seu app de música favorito, mas não para por aí. Eu acho que Pelo a menos Ana, 1000 vai ser meu, porque eu só de gerar esse projeto, eu já mal posso esperar para ele ficar pronto, para eu ouvir, para eu curtir, porque ele tá muito bonito, né, PA? Ele tá a assim. demais. E eu quis fazer algo que não ficasse só agradável aos pequeninos, porque os pais, os tios, tias, as avós, em breve eu vou ser avó também. É assim, né? Põe de novo, põe de novo, põe de novo. Então, um respeito que a gente sempre teve na excelência dos projetos de Crianças Diante do Trono, a gente está colocando também e de uma forma ainda mais ousada, né? É, Então, eu além entendi, tem a ver com essa captação, né? Desse calor da presença das tem crianças, das famílias, dos marmanjos que cresceram e querem e, ir. se- Meu e do sem céu, o bebê que que é reborn. isso? E não Eles. precisa das bebês reborns. O Não, não. pessoal tá querendo comprar para ir com criança no colo para poder comprar o ingresso. Não, tem que ser criança de verdade, mas tá uma enxurrada de brincadeira sobre isso, né, Demais. PA? Eu gostei demais. E sabe o que essa gravação vai proporcionar? Um contato muito diferente com o universo Crianças Diante do Trono. Eu É, acho que essa imersão que a gente vai proporcionar nesses dias de gravação, é inédito para nós. Eu acho que é inédito para o público também que está em casa, que talvez tenha uma concepção, um conceito diferente, tá? Talvez acostumado. Alguém já falou, e o tema do álbum? Como que é? Então, você vê que as pessoas eles têm um conceito do Criança Diante do Trono formado e a gente conseguiu dar um passo acima do que já foi estabelecido, né, de muita excelência, de muita qualidade. Mas eu acho que essa gravação o pessoal vai se surpreender com a imersão que a gente vai fazer e com o seu spoiler de hoje no seu perfil, com um trecho de Bom Dia, que é eu abro os olhos já e já não, canto lá em casa, o Gustavo, Bom Dia. Gustavo, Isaac e Benjamin, nós estamos aqui em Belo Horizonte, na casa da minha sogra, e todos os dias, né, desde que a gente chegou, é bom dia, já é de manhã, pam, 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 o sol vai Só vai brilhar, brilhar. não é? É Então, bom assim, demais. já é música, é trilha aqui na nossa casa. Eles agora viajaram para o sertão. E lá no sertão, o Gustavo vai acordar todo mundo do impacto com essa música. Pode ter certeza que já grudou. Não, essa e é só o começo. Pensa que alguém falou assim: Nossa, eu não estou preparado para essa. Eu respondi, esse eu pude responder. Eu falei: Então, segura firme que mais 12 ou 13 vem aí. É só o começo. Isso mesmo, são 14 canções inéditas. E também tem outras coisas que eu não posso contar, É, mas o que que você acha, Pia, da gente chamar já o nosso convidado para a live, o nosso próximo convidado? Nós temos mais dois entrando hoje para falar desses bastidores, né? Porque foi ótimo. você também que apresentou, então, essa ideia de gravarmos ao vivo com as pessoas ali presentes, esse primeiro projeto desse retorno, né, do Criança Diante do Trono. Mas como fazer então? Se não é uma animação num fundo verde que depois vai ser substituído, como assim? Como que os nossos queridos Ed, Bia, Vareta, Tunico, Bolota, Antuguieta, como que eles poderiam estar ali comigo, né? Será que eu tenho que falar para o público inteiro? Gente, usem a imaginação que depois a gente vai colocar eles aqui na computação. Como que foi Não. essa ideia? Como é que você pensou em convidar esse nosso amigo? Na realidade, eu acho que a criança já é um ser de muita imaginação, só que estava na hora da gente poder chamar, entre muitas aspas, a existência real personagens que acompanharam pessoas por muitos anos.
Então a gente pensando sobre como que a gente possibilita isso, porque hoje tudo é muito visual, as pessoas querem ver, as pessoas querem tocar, as pessoas querem Uma brincar, as pessoas foto. querem uma foto, querem louvar a Jesus juntos, querem ter em casa alguma coisa que lembre desse personagem tão especial, tão simbólico, né, que se identifica com as características das pessoas mesmo, né? Tem traços ali, muito sorridente, ranzinzo, enfim. E eu acho que chegou a hora e foi quando a gente falou, poxa, que tal se a gente convidar um amigo para pegar todas essas ideias e trazer à existência? Eu não vou dar esse spoiler, ou se você quiser, a gente já fala agora e chama o nosso Ai, meu convidado, você chama, Eu vou chamar então. Eu sei que chama, agora chama. eu vou poder responder todas as crianças que encontram comigo e falam: cadê o Bolota? Cadê a Bia? E eu sempre tive que falar: tá lá na brinquedoteca. Eu sempre tive que dar um jeito assim, né? Então, quer dizer que agora vai Agora é. acontecer uma É, materialização que vai sim, proporcionar que a minha resposta seja outra quando as crianças chegarem perto de mim para me perguntar. sim. Eu Onde que tá? Ah, liguei para eles e falei, gente, vamos sair dessa brinquedoteca um pouco? Vamos vou sair. caminhar o Brasil, vamos pôr os pés Meu no chão aí e Deus, vamos caminhar, meu Deus, vamos abraçar o povo na rua. E meu aí Deus. eles responderam todos felizes, aquela confusão que Olha, o você está Gustavo tá acostumada. assistindo. Ei, amor. Ele devia estar voando. Então, acho que ele já chegou em Campinas. Daqui a pouco ele embarca Tá para Juazeiro do conectado. Norte. É. Pois Mas é, eles vamos. toparam. Aquela confusão que você sabe que são, Não, você roubaram está até meu acostumada, né? Ah, é. telefone. Aquela bagunça toda. Deixa eu Tudo ver se o isso nosso porque amigo descobriram que vão recebeu viajar de meu. avião, hein? Eu vou viajar de avião. Será que o nosso amigo tá naquele perfil mesmo? Acredito Hein, que meu sim, Deus? hein? Tá falando que ele não tá podendo entrar. Ó, Gustavo. Equipe, chama o nosso amigo, equipe. Tem a monitora deixou? Deixou. A monitora deixou ele sair. Tem alguém além da gente aqui da equipe, ou PA? Espero que Olha, sim. vamos ver Que quem a tá por gente não pode aqui. entrar no WhatsApp, senão Não, vai cair tá a live. bloqueado. A gente tá bloqueado. Gente, tem Ai, ai. alguém da nossa equipe? O Rafa Bechara, que tá sempre online, tá no Tá meio no do sertão. sertão, É, não tá tem sem não. internet. Gente, A tem gente pode fazer. alguém aqui? Deixa eu ver aqui se ele tá por aqui, peraí. Ó, o Daniel Renner tá, nosso designer. Ó, a Rita tá Renner! aqui, ó. A Rita já falou. Ah, Sim. chama aí o nosso amigo Bolinha. De novo, eu vou ter que chamar aqui, ó, Bolinha Studios. Gente, não é o Bolota. O nosso amigo é o Bolinha, do Bolinha Studios. Então não é o Bolota, é o Bolinha. E eu tenho amado trabalhar com ele, com toda a equipe do Bolinha Studios. Eles são assim tão divertidos, realmente. O escritório do Bolinha, eu perguntei para ele hoje de manhã, quando a gente estava numa reunião. Eu falei, Bolinha, esse é o quarto do seu filho ou é o seu escritório? É muito Falou que lindo, é o né? Muito escritório inspirador. dele. Ou seja, eles têm assim, né, assim, realmente encarnado como uma missão. Olha, Bolinha Studios, agora sim. Eu vou te chamar agora, Bolinha. Já te apresentei pro povo. Agora já vai ter um monte de novos seguidores lá, viu, no perfil, porque Já, já. os Ô, fãs da gente, Gente o do Trono Bolinha são não tem fãs. nada a ver com bolota, só pra você. Não, não. O São Bolinha não é primos. um novo personagem. Não, são primos. Olha, tá dando problema. Tá aparecendo para mim. Bolinha Studios não está sendo capaz de entrar. Mas Vamos ver se o áudio tá por aqui enquanto o Bolinha se prepara. O que que você acha? vamos falar de áudio, de repertório? Vamos ver aqui, ó. Júnior, se você estiver por aí, já deixa um alô pra gente ver se você tá por aqui. Aí a gente Então, pode inverter enquanto a equipe. uma coisa que eu queria também trazer aqui é que você trouxe consigo uma turma maravilhosa e nova, tanto de vídeo quanto de áudio, de produção, de tantas coisas que o Senhor tem feito, de coisas novas na minha vida, por meio de pessoas que já são seus amigos, você tem apresentado para mim, né? Sim. Então,
E eu assim, fico te feliz sinto que você especial. confia. Ah, com certeza. Não, a gente, eu acho Poxa, que eles falaram que o Bolinha já tá chegando, que ele já bolinha vai tá entrar aí. rolando. Tá rolando em direção à live. Mas ele já Mas, apareceu na live, só que ele não. Ó, ó, a chamei Rita bolinha falou de que pode novo. chamar. Eu já chamei, ó, mas tá. Ó, Aê! Opa, eba, deixa Tá eu na mudar a câmera fábrica. aqui, Soninha. Peraí. olha, você Vai tá lá, na fábrica Bolinha. mostrando. Tudo bom, Aê! gente? Tudo Certo, bom? que Boa noite. bom! Ah, não, você tá num outro escritório. Eu acabei de Não, denunciar agora, aqui. agora eu tô em casa. Eu tô com a Nicole aqui, ó. Tô em casa aqui agora. Ah, você tá no melhor Cheguei aqui lugar. com a turminha, tô com a Lica aqui, ó. Lica! Gente, a Lica trabalha no estúdio também. Tudo bem? Lica, hoje de manhã. Ei, Nicole, que fofinha. Eu perguntei pro Bolinha se ele tava no quarto do filho ou se aquilo era o escritório dele mesmo, de tanto Por causa dos brinquedo. brinquedos. É uma criança, Cebolinha. Que coisa boa, né? Obrigada por tudo que vocês têm feito pelo nosso sonho, viu? Ah, imagina, tá sendo um prazer fazer esses personagens para vocês, viu? Hoje eu Ah, peguei assim, tava estudando eles e tudo, mas quis deixar ele mais mastigadinho para amanhã mostrar para vocês, tá? Então tá amanhã eu vou bom. estar mandando lá no grupo todas as informações. Tem um É monte de isso. surpresa pro público aqui, vai ser um Ó, lançamento. Olha, Ah, spoiler! então, Bolinha, a gente quer que você conte pra gente, logo na primeira conversa, a gente foi conversar sobre não somente trazê-los à vida, né, de uma forma, como o PA estava dizendo, um boota que as crianças vão poder abraçar, uma Bia que as crianças vão poder abraçar, tirar uma foto, todos eles. Mas você começou a falar sobre uma necessidade que a gente ficou assim, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Você se lembra dessa conversa sobre uma atualização? Meu Deus. Lembro sim. A gente começou o nosso papo porque, bom, alguns personagens ali iam precisar de uma adaptação para poder transformar em fantasias. Mas fora isso, a gente tem um termo que é muito comum hoje em dia, que é quando a gente diz que algo é datado. Algumas pessoas acham que o datado é uma maneira educada de dizer que algo não está tão bonito ou coisa assim. E não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que não entende de carro, por exemplo, se você mostrar um carro de época e um carro contemporâneo, ela vai saber identificar que aquele é um carro de época, aquele é um carro contemporâneo. Uma pessoa que não entende de arquitetura, se você mostrar uma casa colonial, uma casa de época e uma casa de hoje em dia, qualquer um facilmente vai entender, não, essa casa é mais antiga, essa é mais nova. Então a ideia, todos os traços têm uma linguagem. E a ideia foi tentar propor para os personagens do Criança Diante do Trono um traço mais contemporâneo. Porque a gente tem algo muito especial. Aliás, acho que a Rita estava até comemorando isso, porque seja uma coincidência ou uma Jesuscidência, mas o time que está envolvido é todo cristão. Desde Verdade, o, gente. desde do artista que literalmente está ali com a mão desenhando, até toda a equipe em volta, a gente, a Lica e eu, nós somos todos cristãos. Então, a nossa ideia é pegar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é Jesus, e colocar ele em uma embalagem que possa, diante dos pequenos de hoje em dia, digamos que competir, abrir caminho, porque hoje em dia tem muito conteúdo, né? Então você tem, digamos que uma vitrine ali na internet, com muita coisa. Como dar a oportunidade das crianças conhecer a palavra através de um louvor, através de uma mensagem, no meio de tanta coisa apelativa. E o marketing, ele é muito feroz. Então, cabe a gente, que somos cristãos, que somos pessoas também que fomos abençoados por Deus com sabedoria e com conhecimento em diversas áreas, usar o melhor que nós temos para poder apresentar essas ideias, para que as pessoas possam ter a oportunidade de se identificar, de se conectar. Então, foi mais ou menos isso. Foi dentro dessa necessidade de adaptar para transformar, trazer eles para o mundo real e também já trazer um traço mais contemporâneo, trazer uma ideia mais moderna ali, mas sem perder a essência deles, que está todo mundo ali com a essência de cada um ali. Tem muita surpresa quando vocês forem fazer o lançamento oficial, a gente não vê a hora de acontecer. Inclusive, eu já mudei muito meu visual, mas eu continuo sendo a Ana. Dizem que eu tô até mais bonita do que há 10 anos. Tô acreditando, gente. É, Então, a e- Bia também foi no salão.
O Ed começou a aprender a pentear o cabelo dele de um jeito diferente. A Antugueta já viajou mais países, porque ela é a nossa tartaruga porta-trecos missionária, né? Verdade. Cada um deles, o Vareta aprimorou, não é? A utilidade dos lápis que ficavam ali já no seu porta-varetas, né? Ou seja, cada um deles, o Bolota também já participou de algumas recalchutagens, né? É verdade, o Bolota tá com a bola cheia, tá com a bola toda agora. Tá muito legal. Mas o mais E legal, né, Bolinha e Ana, que a gente olhando para esse momento que a gente, nos bastidores, a gente está vivendo isso tão intensamente nesses últimos meses, eu acho que com tanta troca legal, acho que essa colaboração que você, Bolinha, que a sua equipe traz para a gente também, nesse sentido de poder entender que eles saíram de férias por esse tempo todo, fizeram tantas coisas, como a Ana falou, viagem, um tá maiorzinho, o outro, que a Ana falou, passou no salão e tudo mais. Eu acho que trazer esse entendimento de que a gente tá em 2025 e eles saltaram aos nossos olhos com tanta personalidade, mas a mesma verdade e intenção, os mesmos traços, as mesmas coisas tão importantes que o público ama tanto, e acho que vocês conseguiram fazer de uma forma assim que quando eu encontrar, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou esmagar, se eu vou dar para ver se é de verdade mesmo, vai ser Ó, o muito pessoal bom. tá falando que o Ed vai aparecer de lente de contato. Eu tô me divertindo lendo aqui os comentários. O pessoal tá preocupado se a gente mudou demais. Não, eu esqueci de mencionar o Tonico. O Tonico continua aprontando todas, continua sendo uma marionete, né? E que é uma marionete em homenagem ao mico-leão dourado, que é um animal em extinção na fauna brasileira. Então, eu tô amando ler os comentários, gente. Podem ficar tranquilos, eles são os mesmos, mas eles estão em 2025. Só isso, né, é, Bolota? teve uma conversa que a gente teve lá no começo, até com o PA, que ele falou que ficou na cabeça dele, que é assim, não tem comida mais gostosa que a da mãe da gente. É. Se um dia vocês quiserem comer um arrozinho, um feijão, um franguinho bem gostoso, vocês têm que comer o da minha mãe. Porque assim, Oh, nunca vai se comparar. Então a gente experimenta as sensações e aquilo marca a vida da gente. Os desenhos que a gente assistia, as músicas que a gente ouvia. Então é natural. Você pode ver que toda pessoa com um pouquinho mais de experiência vai falar: na minha época era mais gostoso, era melhor, porque aquilo vai marcando a vida da gente. E aí no meio dessa jornada, eu conheci um rapaz chamado Rafael, né, o Rafa. E o Rafa acabou ficando na minha cabeça como um o Rafa personagem. Já até Benchara comentei agora ali virou nos. personagem. Nas Acabou nossas ficando um personagem reuniões, na ele minha é um cabeça personagem. porque ele foi uma criança DT e aí ele estava bem conectado ali com o design dos personagens, né, com aquilo que impactou a vida deles. E esse trabalho está sendo muito feito pensado nos Rafas. O que a gente quer pedir é para que os Rafas de plantão, essas pessoas que foram impactadas, eles possam orar por nós e nos abençoar nessa jornada, para que a gente possa empacotar o que a gente tem de mais precioso, que é Jesus, que é a mensagem da cruz, em uma linguagem mais contemporânea, em uma linguagem mais moderna, para que as crianças de hoje possam ter a mesma oportunidade. E olha que o desafio é grande, porque a quantidade de conteúdo que existe, a quantidade de opções que tem, a criança tem um mundo dentro do quarto dela através da tela de um celular e de um tablet. Eu tenho meus filhos aqui, ó, meu meninão tá ali, ó, o Nicolas, tá Ih, pegando o suquinho de laranja ali. Nicolas, E essa querido! galera, eu quero muito que eles possam ter experiências como a que eu tive a oportunidade na época da minha conversão. Era um mundo um pouquinho mais fechado, mas era um mundo que aquilo que eu tive, que me trouxe Cristo, me impactou muito. Então a ideia é essa. Então é falar com os Rafas, que a gente tomou muito cuidado com cada traço, com cada personagem, com cada identidade. Eles estão repaginados, né? Eles estão ali com uma leitura um pouquinho mais moderna, mas o Tunico continua sendo Tunico, o Vareta continua sendo Vareta, a Bia, o Ed, o Bolota, e tem novidades vindo aí. Então é isso, a gente É. tem muito Levanta cuidado. a mão, PA, não fala, deixa ele falar, não. Não, pode deixar, e tem novidades chegando aí. E a gente fez isso com muito carinho, com muito cuidado para o Rafa, e quando eu digo para o Rafa, é para os Rafas. Para você que foi impactado por esse projeto, para você que isso
te trouxe momentos em que você pôde ter comunhão com Deus através das músicas, através das animações. E o que a gente quer é te pedir licença e pedir a sua bênção, que você venha junto, para que a gente possa alcançar as crianças dessa geração aqui. Que o desafio é Agora a bem pergunta grande. que não quer calar para o diretor PA. Hum. Quando é que a gente vai começar a mostrar um pouquinho desses updates dos personagens? Vai acontecer antes? Vai ser tudo no dia? Você Eu já... acho, eu acho que vai ser antes, viu? Eu acho que o pessoal vai começar a trazer uma jornada muito legal dos personagens, essa evolução que passou pelos olhos de todos nós, mas principalmente pelos olhos da Ana, que se dedicou. Preciso trazer isso para o público aqui, né, Bolinha? Que diferente de alguns artistas, talvez, eu vou falar a minha experiência agora trabalhando com Ana Paula. Ó, não É, sabia que você ia falar de mim, não, hein? é muito legal poder ver a intencionalidade e a. Sabe quando você não quer fazer de qualquer maneira, você quer ser intencional, mas também você quer ser, sabe, intensa no que tá falando, no que tá vivendo, no que tá opinando, como que você vê, olha, se mudar isso aqui, vamos analisar assim, faz uma outra, troca esse cantinho aqui, coloca isso aqui mais detalhado, porque eu acho que tem um universo na mente da Ana Paula, que quem tem o privilégio de trabalhar sabe do que eu estou falando. Tem um É, universo na minha cabeça, é um, verdade. um universo, porque eu entrei em estúdio com ela pela primeira vez, eu fiquei extremamente feliz de entender que enquanto ela canta a bolinha, a música, todos os sons e arranjos e intenções, tudo isso vem, eu vou falar daqui a pouco na parte de áudio, mas só para destacar a potência que Jesus levantou, não só de ter uma grande equipe, mas uma mente brilhante. E eu acho que foi muito legal ver o coração da Ana nesse processo de trazer de volta o Crianças Diante do Trono. E eu acho que o trabalho dela com todos nós, mas toda a equipe do Bolinha, que, gente, Ana tá aqui de prova. Quando ele pega esse celular e andava pela fábrica, era assim, dava uma vontade de pegar um avião e ir lá, entrar junto de tão intenso, de tão belo Eu que queria era, né, Ana? transladar, eu queria atravessar a tela, assim, igual a Nina, e aparecer do outro lado. Porque é E haja demais. detalhe, porque o que eu gosto em você, PA, e eu gosto de todas as pessoas que você tem apresentado para mim, como o próprio Bolinho, são pessoas perfeccionistas, não é uma boa palavra, porque significa que a gente não celebra, mas Uhum. são pessoas detalhistas, pessoas de excelência. E o Bolinha, o estúdio Bolinha, a Lica, a esposa dele, é cada detalhe, um toque de amor. É um tecido assim, é um material assado, é aquele cantinho mesmo, é aquele ponto, é aquele arame em forma de cachinho. Já tô dando muito spoiler. Né? Então, assim, eu amo trabalhar assim. Eu não consigo trabalhar de rodo, É, sabe? E a fábrica do Bolinha é uma coisa personalizada. Cada ali é um artesanato, né, Bolinha? Tem bastante trabalho manual e tem um pouquinho de tecnologia envolvida no processo. Hoje em dia a gente tem alguns recursos com Então, impressão 3D, com desenhos 3D e tudo mais. E a gente também ficou bem impressionado com o seu envolvimento, Ana, com o seu envolvimento direto. Você coloca o dedinho ali em cada detalhe, né, em cada cor, em cada composição. Isso é muito bacana, porque a gente sente que está cuidando de algo mais do que uma marca. A gente está cuidando de um filho, né, de algo que representa muito para vocês. A gente tem muito zelo com isso. Nesse mundo de mascotes, cada personagem geralmente traz muito dos seus criadores, dos seus donos, né? Quanta noite de sono perdida, quanto coração empenhado, quantas vezes vocês sabe, se dedicaram a ponto de abrir mão de horas de lazer e horas de prazer, às vezes com a família, com amigos, para poder se dedicar àqueles projetos. Então a gente sabe que a gente está cuidando de algo muito especial. E isso é meu muito, Deus. assim, é muito gratificante para a gente. Como eu te disse, ó, hoje eu tenho 40 anos. Me converti com 15. Então isso é há 25 anos atrás. O Ministério Diante do Trono tem essa idade, não tem 25 anos? Exato. Não, pois é, eu e a Lica, a gente nasceu em Cristo na época que o Diante do Trono nasceu. Então,
foi muito impactante para a gente. Nós temos projetos no estúdio que são muito legais, mas eles têm um quê especial. A gente consegue não só colocar o nosso talento, mas pedir para Papai do Céu usar a gente, a equipe toda, para conseguir fazer isso embarcar junto. Então tem uma realização pessoal muito grande nessa oportunidade, nesse privilégio que a gente está vivendo. A gente queria agradecer, que a gente está sendo muito abençoado, tá muito feliz por estar participando desse projeto com vocês. E não só repaginando e trazendo à vida, a materialização dos nossos personagens, mas também o spoiler que a gente não pode, tem que deixar pela metade, que vocês participaram da criação de algo que era um sonho, né? Isso é Então, Que verdade. legal. pronto. Então você Ok. está Isso é entrando para a verdade, sim. história também como parte criadora, né, PA? O próxima estação que é extremamente frutífera e abençoada do Crianças Diante do Trono vai ter algo que você, Bolinha, pode pôr as suas mãos. E assim como você está falando que há 25, 27 anos venho diante do trono, né, ministrando ao seu coração, daqui a 10, 20 anos, algumas pessoas vão olhar para trás e falar que essa criação ministrou o Que coração delas e veio através da mão de vocês. Então a gente está muito feliz. O pessoal está falando: será que é um robô? Será que é um avião? Será o que que é essa criação? Eu não posso falar, mas é algo que significa muito para o Brasil, e porque é algo muito precioso. Então vocês vão entender a essência disso quando for a hora de vocês serem informados dessa E assim, nossa criação. Bolinha, eu também agradeço a sua paciência, porque pelo fato de eu me inteirar de tudo, querer participar dos detalhes, eu não me desgasto com a parte financeira, gestora, não é a minha área. Graças a Deus, o Senhor tem colocado, né, a Rita, o Gustavo, a Meire, o Rafa na questão de logística, de tantas coisas que estão nos bastidores para tudo que a gente faz. Mas o que é criar? O que é sonhar e buscar a direção de Deus e trazer realmente, né, palavras colocadas ali no lugar certo, melodias e por que não dizer, né, cores, carinhas verdade. e personalidade. Nisso aí eu viro noite e eu amo fazer isso. E essa troca, esse vai e vem de tentativas, eu falei, meu Deus, esse Bolinha, ainda bem que ele é irmão em Cristo, senão eu ia dar um mau testemunho. Ele ia falar: ah, não, esses crentes são muito chatos. Não, tá tudo bem. A gente Obrigada, está se viu? divertindo bastante. Agora a Lika tá à frente, né? Que na verdade a Bolinha Studios em grandes linhas. Eu construo e a Lika deixa bonito. Então ela pega agora toda aquela parte concebida e começa a criar, a colocar cores, compartilhar com vocês texturas, ideias. E logo, logo nasce aí uma turma aí cheia de energia para poder conquistar essa nova geração. Em nome de E olha, Jesus. Bolinha, eu peço a Deus que vocês possam ir como família a São Paulo. Quem está entrando aqui na live, eu vou estender o convite para todo mundo, mas estou sonhando de ter a Nicole e o Nicolas, não é isso? É a Nicole e o Nicolas. Toda a sua Eu, família. Estou sonhando de vocês estarem lá, dia 14 de junho em São Paulo. E Eu todo mundo que está adoraria aqui na levar live. eles, Ana. O que vai acontecer? A gente conversou, nem sei se chegou até você aí, mas de repente é uma surpresa. Mas eu comentei com a Rita que a gente vai estar dando um suporte especial para vocês. Então vai ser o lançamento da nova turma. Então a Lica e eu vamos estar lá de suporte para poder acompanhar toda a equipe técnica lá. Então Acredito, as melhor crianças notícia não da vão poder noite para participar dessa porque elas são muito terríveis para estar ali junto ali. Mas Ah, numa não, próxima Bolinha, não oportunidade, tem uma tia, uma vovó, não tem uma tia. olha, não tinha pensado nisso, pra falar a verdade, porque a gente pensou tanto em estar ali do lado de vocês para poder tirar qualquer dúvida, dar apoio, tal, tudo. É tudo muito novo, que a gente pensou nisso de uma forma mais como trabalho. Mas, falando assim, quem sabe a gente não consegue uma tia, uma cunhada. Ó, Tá vindo na É isso todos cabeça aqui os aí. agora. marmanjos aqui falando que estão precisando uma criança emprestada. Olha aí, vocês estão em São Paulo mesmo, né? Não é tão Nós somos São longe. Paulo capital, a gente está do ladinho de onde vocês vão fazer o lançamento. Então, ó, já vou Nossa, criar um perfeito. problema pro Bolinha aqui. Se você está nos assistindo e você é um desses marmanjos ou marmanjas que está implorando para conseguir uma criança para você poder se
se inscrever, mande uma direct, manda aí uma DM pro Bolinha Estúdio se candidatando a ser Pronto, babá por um Babá por um dia. arrumar uma dia. babysitter aí. O pessoal colocou assim, aluga-se crianças. Só para poder ir para a gravação, porque né, tem que estar acompanhando. Mas eu tenho certeza que vocês já têm, claro, pessoas de conhecimento, de vocês de confiança, é só uma brincadeira. Mas eu quero Imagina. incentivar todo mundo que está assistindo a gente. Se você não Legal. tem um filho, ofereça de ser um tio para sua sobrinha, uma tia para os seus sobrinhos nesse dia, sabe? Tem às vezes uma família mesmo que o pai não pode ir, mas a mãe vai. Aí você ocupa esse lugar, né? E vai junto com as crianças e a mamãe. Enfim, gente, vocês vão ter soluções, eu tenho certeza que vocês É, vai são ser uma muito oportunidade muito surpreendidos. legal. Porque Não, senão, Bolinha, só ia ter criança diante do trono que já cresceu. Tinha que ter essa exigência de levar uma criança, porque é para eles mais É para agora, eles o né? projeto, né? Para poder apresentar para eles a nova turma. Então é isso. Então, olha, eu tô feliz de saber que você e a Lica vão estar lá. E eu quero saber em breve quem vai ser a tia feliz que vai poder Já se vou terminar inscrever a live e porque falar vai com a ser Lica acompanhar. seu aqui, falar, amor, filho. as crianças foram intimadas também. Isso, Com certeza. acho que é Mas isso, bom né, Pedro? demais. Não, ótimo. Só queria mesmo fazer essa referência desse trabalho maravilhoso. Nós estamos assim, a gente está contando, acho que já dá, daqui a pouquinho dá para começar a contar nos dedos das mãos o momento que a gente vai poder dividir com você que está assistindo essa live. Mas eu sei que tem muita gente brincando aqui sobre ter ou não ter uma criança para acompanhar. Mas olha, pega esse link. Lembra, a Criança Diante do Trono é algo para ministrar o coração da família brasileira. Então, nesse momento, enquanto você está discutindo qual é a criança que você vai ver, qual é o bebê reborn que você vai comprar, você precisa, nesse momento, entender que esse ato que você vai fazer agora, ele pode transformar uma família. Então, pega o link Criança Diante do Trono, manda para essa pessoa e fala, olha, eu não sei se eu vou conseguir ir, mas eu sei que você pode. É a sua vez de poder mergulhar num repertório, num roteiro, numa viagem muito especial, que eu sei que Jesus vai fazer algo poderoso no coração dessas crianças e a gente vai ver o coração dos pais se converter aos filhos e dos filhos aos pais de uma forma poderosa através desse projeto. Então, nesse momento, a sua missão, se você é uma criança diante do trono, jovenzinho de seus 25, 30, que não tem filho, pega o link, se mandar para 20, eu vou pensar o que posso fazer no futuro. Oh, gostei, gente. Então, ó, se você encaminhar o perfil do @crianças diante do trono, começar a seguir lá, se você pegar o link que tá na bio e encaminhar para umas 20 pessoas, você tira o print e manda na DM do PA. Meu Manda na Deus. DM do Pronto. Cobra ele, né? Porque ele disse que ele vai arrumar um jeito. Se você levar umas 20 crianças com as suas famílias, quem sabe você não vai ser um tio que vai conseguir entrar. Manda aí, ó, Ô, pro PA. manda que eu vou ver tudo, eu prometo, eu prometo. Mas Olha, eu bolinha é também bênção quero. demais. Eu quero E- aproveitar para agradecer você, Bolinha. Perguntar se tem mais alguma coisa que a gente não perguntou e que você acha legal de Tem, eu acho que eu vou fazer colocar. a última pergunta, então, da minha parte pro Bolinha. O Bolinha vai responder sem falar nomes e dar spoilers, assim que a gente tá guardando tudo muito ainda. Mas de tudo que você criou, né, desse universo lindo que é o Crianças Diante do Trono, o que mais tocou o teu coração? Em que momento, quando você estava ali manuseando, é, não sei, na parte de gráfica ou já avançado aí, qual 3D. personagem, exato, no 3D, qual personagem ou qual momento que você falou assim, uau, que coisa poderosa, que momento importante. Porque eu sei que se você me perguntar isso, eu posso falar vários momentos nessa jornada desse projeto que eu falei, uau, né? Então um deles eu vou contar no áudio, né, que tem a ver com a parte de áudio, mas eu queria ouvir de você, o que que Jesus ministrou no teu coração ou que mexeu dentro de você, tendo a alegria, porque eu considero um privilégio da gente, principalmente meu, eu falo por mim, poder colocar a minha intencionalidade num projeto tão especial e eu queria ouvir se tem um personagem específico ou se um momento específico que te marcou
nessa jornada do Crianças Diante do Trono. Acho que a transformação começa dentro de casa, né? Os primeiros testemunhos vêm de dentro de casa. Então, acho que a gente pode começar a testemunhar os grandes feitos do Senhor já agora, antes mesmo do povo saber o que está acontecendo. A gente já foi impactado por muita coisa. Olha, pergunta complicadinha, assim, porque na verdade houveram vários pontos ali, né? Quando eu comentei do Rafa, por exemplo, foi quando a gente estava passeando ali pelo Tonico, né? E aí teve essa questão e foi quando eu me atentei ao cuidado, porque até então eu só estava pensando no novo, né? Então foi quando eu me Uhum. atentei ao cuidado que teria que ter com as crianças diante do trono que tiveram esse impacto lá atrás. Comigo particularmente é engraçado, porque o Vareta, ele trocou as varetinhas por lápis de cor. E ficou um personagem muito ligado à arte. E aí é aquela coisa que a gente vai se identificando com a história. Eu, quando criança, eu não era uma pessoa boa de educação física, boa de futebol. Na educação física, algumas pessoas vão se identificar com isso. Era o último a ser escolhido, era aquela dificuldade, não tinha talento para nada, para nada, para nada em termos de corrida, de coisa assim. Mas eu me dava bem com educação artística. Então eu fui encontrando meu caminho, fui encontrando meus amigos através de desenhos. E você pode reparar, Pia, que por mais que as coisas estejam super modernas, por mais que o mundo tenha avançado muito, uma criança com um lápis na mão ainda é algo que todo pai e toda mãe busca. É Todo pai e verdade. toda mãe quer ver seu filho desenhando. Então, e a arte, muitas vezes a criança, ela tem um repertório de palavras e uma capacidade de expressão muitas vezes limitada pela idade e tudo. E a arte acaba sendo a melhor forma de se expressar. Às vezes cantando, às vezes dançando e muitas vezes desenhando. Então eu confesso que eu peguei um carinho especial pelo Vareta, que agora carrega lápis e, portanto, uma história. Alguns lápis maiores que ainda não foram usados, estão muito lindos. Alguns menores que já conheceram algumas artes, que já pintaram algumas telas. Assim como eu pintei algumas telas e fiz muitos amigos através de um papel e de uma caneta na aula de educação artística. E isso foi a base para trazer no que a gente tem hoje na Bolinha Studios, que nada mais é que uma empresa de produções artísticas. Que Então, eu lindo. confesso que eu peguei um carinho especial pelo Vareta por uma conexão minha. Todos eles teve um ponto ali, mas só para não estender muito a conversa, é isso acho que o público vai ter essa conexão com cada um deles, com cada história, com cada storytelling ali acontecendo. E essa é a ideia, poder criar o máximo de representatividade possível naquela turminha que veio para poder trazer amor, mensagem de paz, a nossa tão preciosa mensagem da cruz ali, de uma forma tão descontraída, de uma forma tão inocente. Acho que é isso. Que lindo! Ai, que Uau. lindo, meu Deus! Nossa, deu vontade de eu falar também uma coisa, né? Porque Hum. eu não sei se o Bolinha sabia, se a Lica sabia, mas realmente cada um dos personagens, desde o início, quando ainda nos ônibus de turnê, né, nas viagens do Diante do Trono, lá nos primeiros anos, eu, a Helena Tanuri, o João Lúcio Tanuri, o Rony Fares, que era o nosso contrabaixista, a gente brincando e conversando e já brincando com as vozes dos personagens e a gente sonhando fazer o projeto Crianças Diante do Trono e pensando nas personalidades, nos temperamentos, nessas características, né, do Tunico, todo arteiro e, enfim, cada um deles tem a sua característica. E uma das coisas que a gente pensou também foi na parte física. E hoje, quando a gente estava, hoje eu digo, nesses meses de trabalho com o Bolinha Estúdio, a gente estava escolhendo, por exemplo, o tecido da cor da pele da Bia. E a gente foi caminhando nas tonalidades para procurar uma representatividade da maioria das moças, das meninas brasileiras, né? O cachinho do cabelo dela também uma representatividade de uma menina brasileira. Então, o óculos do Ed, né? Quantos meninos desde a da infância têm que usar os óculos, e antigamente não existia um bullying que não se chamava bullying, mas se É, chamavam de nomes, e a gente quis trazer, né, personagens com características para que houvesse uma identificação. Ele tem também a língua presa, né? Ele tem a língua presa. Então, legal. acho que esse capricho, né? E agora você trouxe aí uma referência de que o Vareta também vai assumir um lugar para muitas crianças que têm esse perfil artístico e que Verdade. não são o melhor da quadra, mas Uhum.
né? Algumas vezes as pessoas são boas em artes e esportes, mas a maioria das vezes não. Eu também, o que eu mais queria era só ficar cantando. Cantava no coral, cantava. Eu passava 4 noites da semana cantando na igreja, enquanto as minhas amigas faziam tantas outras coisas, né? Então, assim, a gente também vai trazer nessa atualização do Vareta essa identificação com outras crianças que com certeza o lápis na mão de uma criança faz bem para qualquer família, para qualquer criança. Isso aí. Mas existem aqueles que são chamados mesmo para serem os Bezaléis, né? A Bíblia fala de Bezalel, que recebeu o Espírito do Senhor para desenhar ali o tabernáculo. Então, obrigada, Bolinha. Eu amei ouvir o seu apego aí com vareta. O E me o dia que lembrei dessa lançarem o Vareta, eu necessidade de faço questão de ter um lá identificação. naquele armário de brinquedos lá. Yay! Ao É lado dos demais. Minions, ao lado de tantos outros que eu vi lá. Mesmo. Obrigada, então, Bolinha. Boa noite Gente, aí. A gente vai continuar brigadão agora. aí pela chamada. A gente está à disposição, estamos amando o projeto. Coisas novas virão para vocês aí de dentro e depois para o público. E vai ser um lançamento muito incrível. Dia 14 vai ser um momento especial aí no Ministério. Vai ser um marco, se Deus quiser. Amém. Obrigado, Bolinha. Tchau, gente. Acho que você Obrigado. clica no xizinho que a gente vai chamar mais um convidado. Se você quiser ficar assistindo, aí você vai gostar de ouvir, né, PA? Perfeito. Vou estar aqui Vai com sim. vocês. Vamos ficar junto. Agora a gente Tá vai bom, conversar gente. sobre o quê, PA? Bem, agora, opa, fiquei até emocionado aqui, chutei tudo. Agora, a gente já falou do visual, né? Eu queria aproveitar e mandar um beijo, se você permitir, para o pessoal da Multiforme. A gente está numa construção muito legal, inclusive tem aí um link super especial para você depois, com algumas Ai, coisas meu novas que Deus. chegaram. No meu É WhatsApp, PA? isso mesmo. Ai, eu tava secando meu cabelo pra ficar bem bonita pra live e orando. Rabachacanda, radarabachechora, Aleluia. dala. É isso Porque eu aí. vou pedindo, ai, PA, dá pra fazer um teste de outra forma? Então já chegou já teste pra Já, eu. já. Meu Deus do céu, aleluia! Tem algumas coisas que você vai precisar ver lá, mas eu queria mandar um beijo muito especial para eles. E agora eu queria que nós vamos falar sobre o áudio. Acho que todo mundo quer saber sobre o áudio, todo mundo quer saber sobre essa construção. Tem muita pergunta aqui falando sobre o tema do álbum, né? Porque as coisas sempre foram muito, né? Vamos falar sobre o tema A, o tema B. Então vamos falar sobre isso. Então as pessoas estão, qual o tema? Qual a história que você vai contar? Qual Tá, acho personagem que que eu você vai posso falar um abordar? pouquinho? Pode. Eu acho que tá na hora da gente Esse poder. spoiler eu posso dar? Pode, tá liberada. Então, gente, a primeira composição do Criança Diante do Trono foi uma música que nasceu, né? Que a primeira que eu compus é Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui antes de dormir pedir a Deus. Então, eu me lembro de estar caminhando em volta da Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, quando começou a surgir essa primeira composição. E o Senhor, então, quando ele começou a me dar essa canção, e eu já tinha recebido uma profecia da minha tia Daisy, que já está com o Senhor, ela foi também uma profeta que falou ali na gravação do Preciso de Ti, em outros momentos. E eu tinha chegado na casa da minha avó Arminda e a minha tia Daisy também estava lá e ela falou: Ana, eu tive uma visão com você e você marchava à frente de um grande exército de crianças. E eu falei: Amém, tia, mas naquele tempo eu não tinha me despertado para o ministério para crianças. Uhum. E logo depois aquilo começou a germinar no meu coração, a brotar no meu coração. E eu comecei a reparar a quantidade de crianças que chegavam até mim no final dos cultos para me abraçar e para tirar uma foto e para os pais contarem como que eles cantavam o dia inteiro as músicas, inclusive uma das que eles mais gostavam, como o leão que ruge, né? Eu acho que o fato do leão ali na frente já chamava, mas elas tinham que cantar e passavam o dia brincando,
né, com as canções dos adultos e que eram delas também, mas que Uhum. viravam aquelas anedotas, né? Tipo, solta o cabo da nau. Quem que é o da nau? Solta o cabo da nau. Porque às vezes eles não entendem tudo Sim. que dá ser no vocabulário adulto. E quando o Senhor então me deu essa canção e começou a me chamar a atenção pro tanto que as crianças eram atraídas a mim realmente, eu falei: "Amém, Senhor, então eu vou levar isso a sério". E comecei a orar e buscar dele uma direção. Ele me disse: "Você vai compor canções que você gostaria que existissem quando você era criança. Você vai cantar sobre tudo que te fez bem e sobre tudo que te fez mal". Então eu compus sobre o medo do escuro, que é uma experiência espiritual maravilhosa que eu tive, porque eu era atormentada à noite. Eu tinha muito medo de alguns lugares, alguns cantos, até na igreja eu tinha muito medo e os demônios eles apareciam para mim. E quando eu fui liberta desse medo, né, com um momento de oração, uma reunião de esposas de pastores na minha casa, eu pedi para não ver mais aqueles demônios, né? E o Senhor respondeu, foi até a vovó Zélia, a dona Zélia ainda vive, da Igreja Batista do Povo aí, nora, sogra do pastor Jonas Neves, né, mãe da tia Solange. Eu me lembro exatamente o dia que ela orou por mim e nunca mais eu fui atormentada. E depois, na minha adolescência, nós estávamos em casa e o meu pai, ele estava passando alguns canais na televisão, porque como todo homem, né, que passa canal, e de repente ele parou num canal em que tinha uma outra religião diferente da nossa, e eles estavam numa roda, e a repórter chegava perto e falava, quem é essa entidade que está chegando agora? E ele falou, é o terror noturno que é enviado para atormentar as criancinhas. Uau. E aquela pessoa que estava no meio da roda era exatamente a pessoa que eu via à noite. Então, eu, como criança, eu fui atormentada por esse demônio, que é uma realidade. E na minha adolescência, o Senhor me fez lembrar e me fez comprovar que não era uma história da minha cabeça. Sabe Uhum. quando alguma coisa acontece na sua infância e você fala assim: será que isso aconteceu mesmo? E naquele dia aquilo me emocionou muito. E então eu compus sobre o medo para ensinar as crianças a repreenderem o medo. Eu digo, sai em nome Em de nome de Jesus. Jesus. E cada uma, aos olhos do Pai, que se tornou esse grande sucesso dentro e fora, né, dos limites da igreja evangélica, aos olhos do Pai, porque eu era uma criança que não gostava de mim, né? E até hoje eu vejo curas em mim ao ponto de eu me olhar no espelho e falar: sou linda, sou maravilhosa. Mas antes eu não gostava nem do meu joelho, né? E isso é algo muito comum na autoestima, principalmente das meninas, mas atinge homens também, atinge meninos também. Então, o primeiro repertório foi esse, compondo aquilo que a Ana menina queria ter ouvido. E depois o Senhor me falou para escrever o Amigo de Deus, e eu fiz então um repertório todo em cima desse tema, da amizade com Deus. Né? Um amigo de Deus é inimigo do mal, né? O Abraão, que era um amigo, foi chamado amigo de Deus. Abraão acreditou nas promessas. Então, todas as músicas do repertório do Amigo de Deus foram dentro desse tema da amizade, da intimidade. Né, Senhor? São tão felizes em te conhecer. E a ensinar as crianças a lerem a Bíblia delas, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Daí chegou o terceiro projeto, já com o Gustavo, casados, nós entendemos que Jesus era uma ideia que estava perdendo o verdadeiro significado e a gente precisava apresentar quem é Jesus. Então, de começo a fim, né? De cabo a rabo, a gente fez um repertório primeiro no papel, quais são, né, as histórias bíblicas de Gênesis e Apocalipse que apresentam Jesus, e aí eu fui compondo em cima daquilo. Também outros, né, que o Senhor colocou no meu coração, a Arca de Noé, foi um álbum que eu compus todinho, amamentando o Isaac, e o álbum, o quarto dele era todo decorado da Arca de Noé, meu filho da promessa, que eu orei por tantos anos, então pegando ali a Bíblia, escolhendo dentro da história da Arca de Noé, cada um dos elementos importantes que eu deveria colocar ou em diálogos ou em canção. E assim também veio Samuel, né, que foi esse profeta tão importante que apresenta o rei Davi, né, que reconhece quem ele era
e depois do álbum Samuel vem o álbum Davi, que é o filho de Davi, que é Jesus, que cumpre a promessa de que para sempre haveria um descendente de Davi no trono, e é o Senhor Jesus que está como Rei dos Reis, assentado nesse trono eterno. Então, quando chegou agora a hora de compor esse novo álbum, eu falei, Senhor, o que tu queres? E algo que eu percebi na minha Alexa, quando eu falo, Alexa, toca Criança Diante do Trono, diz que eu tô um pouquinho mais assim, tristinha, eu falo, quero ouvir algo que vai me alegrar, algo que vai me colocar pra cima. Mas às vezes eu não quero louvor e adoração, às vezes eu quero me divertir, às vezes eu quero Uhum. rir. Então eu coloco muito Criança Diante do Trono, né? Então eu coloco, Alexa, toca Criança Diante do Trono. Algo que eu percebi é que muitas vezes as pessoas não estão ouvindo o álbum inteiro. Elas têm as favoritas ali dentro. Então eu percebi que eu não precisava me deter tanto em um tema que fosse amarrado do início ao fim, com o Uhum. sentido de uma história bíblica, né, ou de um tema que eu quisesse ali. Mas eu Uhum. percebi que eu sentia falta também de realizar um sonho, que é o sonho de ter a música do dia todinho dos nossos filhos. A música da hora de acordar, a música da hora de dormir, a música das refeições, a música, né? Não entrou nessa agora, mas a música do banho. Acho que apagou o abajur aqui. A música da hora de tomar banho. Eu queria ter gravado, quem sabe com os netos eu vou conseguir, porque eu Com tenho certeza. musiquinha pra tudo. Eu tenho musiquinha pra todos. Eu acho que estragou aqui. Eu tenho musiquinha para todos os momentos do dia dos meus filhos e eu não consegui realizar essa gravação. A vida mudou, muitas coisas Sim. aconteceram. Então, o tema, pessoal, tchan, 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 contei isso tudo, fiz esse flashback para chegar agora e contar. O tema desse novo álbum tem a ver com o dia de uma criança. Sim. Mas não é uma coisa solta, ele tem um roteiro que está realmente muito coeso. Mas nós vamos cantar o dia de uma criança e alguns momentos especiais do ano de uma criança, né? Como Exato. um aniversário, como uma homenagem à mamãe. E pronto, não vou falar mais muita coisa. Não, Mas nós temos uma história bíblica, sim, claro que a gente ia ter. Só que eu não, coloquei ela todinha numa música só. E tá genial, né, PA? tá Nem eu demais, não. acredito quando eu penso nessa música. Não, tá demais. Eu acho que olhando para a história, olhando para o que foi construído desse repertório, né, a gente consegue, de fato, que se nós formos pensar, é, uma criança, né? A gente pode se colocar no lugar, né, de uma criança. Quando a gente acorda, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está exposto a diversos tipos de emoções, diversos tipos de situações, e a gente está o tempo inteiro tendo que estar ali sendo resiliente, batalhando, entendendo que o Senhor é conosco, que Ele quem, enfim, Ele quem pode todas as coisas, e eu acho que a forma com que Deus deu esse repertório. Depois a gente conta um dia como que esse repertório veio. Não precisamos entregar agora esse super spoiler. Quem sabe a gente pode pegar os áudios originais com aquele barulho ao lado para poder Quero mostrar para o ver. pessoal como que o Senhor, né, tem feito, como que o Senhor trabalha com você também nessa parte criativa. E a gente olhar esse repertório, eu como pai, eu consigo entender que ele é como uma luva. E é uma luva perfeita que ele casa bem na mão. Não fica nenhum tema, nenhuma situação descoberta. Então, seja a hora da obediência, a hora da gratidão, sabe? O respeito aos pais, sabe? A devoção, a liberação do Senhor para que essas crianças elas sejam livres, que elas vivam a plenitude do Senhor. Acho que a gente consegue ver esse repertório muito fundamentado numa mensagem de liberdade, muito fundamentado numa mensagem de conhecimento, sabe? De Sim, saber quem. Acho que tudo que você plantou nos álbuns anteriores, ele se consolida agora eu como acho. um Tá muito repertório. maduro, né? Exato, tanto sonoro, que eu vou esperar o Júnior entrar aqui, acho que você já pode inclusive chamá-lo, Tá. quanto de mensagem mesmo. Acho que, assim,
É que a Ana Paula, né, gente, é difícil, né, falar de músicas que a Ana Paula escreve. Então, assim, eu não vou falar nada para vocês desse repertório, porque já me fez chorar algumas vezes e no estúdio, então é super emocionante ver. Teve um momento muito especial, né, Ana, que a gente viveu na sexta-feira. Eu levei as minhas crianças para o estúdio. Você vê que foi tão impactante que a porta do quarto do meu filho, ele fez várias placas dizendo: o estúdio é aqui, né? Então, assim, ele transformou, ele transformou, tô até emocionada. Ele transformou o quarto, tem bateria eletrônica, ele me pediu para eu dar uma placa de áudio para ele, ensinar ele mexer no GarageBand para ele poder gravar as ideias dele. Então acho que aquele Esse momento, B, Mimiana aquele ama muito você, B. ele tá assim, foi tão especial poder ver A que esse Helena já repertório. me mandou vídeo pra Mimiana, tá bom? Só o B Ela que tá devendo. Vou falar para ele te mandar. Eles amam essa mimiana deles. Então foi muito, muito impactante assim poder entender que as músicas que eles conseguiram ouvir ali, elas foram muito profundas, marcou Não a só Mimiana. ouvir, como cantar. Eles Exato, participaram, meu Deus, foi muito exatamente. Os fofo. meus filhos gravaram uma faixa, fizeram uma pontinha de uma faixa com a Ana, declararam uma palavra poderosa. O B cantou um trechinho de uma música tão linda que ele mesmo vai ser ministrado com essa mensagem. Momento muito, eu não vou dar spoiler disso, mas esse maravilhoso. Esse repertório tá. Eu acho que não é porque eu estou envolvido nisso, mas acho que é um dos repertórios mais maduros e musicalmente também, né? É um projeto muito intenso, né? Eu acho que vai ensinar muita criança a ser amante da boa música, sabe? De ter Também, boas verdade. referências E antes de eu sonoras chamar o e tal. Papali, porque esse aí que você falou é o da Q, né? É a dica para chamar o Júnior. Exato. Amantes da boa música, com certeza. Ah, o bom gosto vai ser inserido aí nessa semeadura das crianças. Mas eu só queria terminar antes da gente chamá-lo, dizer que é um álbum também que profetiza, Sim, porque profetiza bons pais, boas mães, profetiza, né, a educação dos filhos, como eu tenho ensinado na Escola de Mulheres Diante do Trono, para que se tornem filhos um dia adultos maduros, livres e independentes. Então, é essa jornada da Ana também que faz com que eu tenha capacidade de gerar e trazer para fora canções com esse conteúdo, né? Então, ele é um conteúdo altamente, é, como eu posso dizer, autobiográfico, sim, porque eu me canto ali, eu exato. canto o que eu aprendi ali, né? Então, por exemplo, nós tínhamos também o Isaac no estúdio, nos spoilers aí pré-gravação ou Sim, pré-lançamento, a gente vai mostrar também. E foi um momento muito maravilhoso quando o Isaac estava assim muito emocionado e chorando quando a gente terminou de gravar juntos, né, a música que fala sobre o tema. O nome do uhum, álbum é o nome de uma música, não vou falar agora qual é. é, Então, assim, é exatamente o momento que nós estamos vivendo, né, com ele, como um filho que tá já batendo suas asas. E é nesse lugar que eu quero levar cada mãe, cada pai, cada filho, a esse lugar de crescimento, de maturidade, de liberdade e de amar o Senhor, né? E eu fiquei pensando esses dias, eu falei, Senhor, é interessante, né? Porque eu tô quase igual ao livro de Esther. É claro que Jesus está ali no centro, mas você sabia que o livro de Esther não fala o nome de Deus uhum, abertamente, mas ele está em tudo, né? uhum, Então, eu fiquei pensando em algumas dessas composições, eu falei, Senhor, eu te honrei, né? Mesmo algumas delas não tendo tão explicitamente o teu nome, e na hora, assim, né, o Senhor sorriu para mim, porque de que adianta a gente ter uma religiosidade, às vezes, tão aparente, mas tão oca, hum, né? Uma religiosidade no pior sentido da palavra religião, né? Em que a gente tem Jesus sendo cantado só da boca para fora. Ele quer crentes maduros.
Ele quer pessoas que não sejam só levadas para o céu, mas que se tornem melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores profissionais, melhores colegas de trabalho. Né? De que adianta a gente só ir para o céu? Nossa, eu tenho trabalhado com mulheres e tem doído muito ver mulheres que amam Jesus, mulheres que amam orar, que se deixasse ficavam o dia inteiro só lendo a Bíblia e orando, e a casa delas está uma bagunça, e o casamento delas está acabando, e os filhos não respeitam essas mulheres. Porque Uhum. Provérbios 31 fala de uma sabedoria que leva o marido dessa mulher a se tornar uma grande autoridade no seu meio, que faz com que no final da vida os filhos dela se levantem e a elogiem. Mas nós temos tantas coisas descritas ali, até de uma mulher que é empresária, mas que também cuida bem do seu lar e tem esses filhos e marido totalmente apaixonados por ela. Não tem nenhum versículo ali que fala que ela profetiza, que ela ora. Uhum. Não fala em nenhum Uhum. momento que ela vai na igreja, que ela Uhum. jejua. E tá sobrando mulher na igreja, tá faltando mulher dentro de casa, Uau. sabe? Tá sobrando música de louvor e adoração e tá faltando essa diversão que traz a família para a mesa, que traz a família para rir junto. Então esse Sim. álbum, ele fala, ele traz em todo o seu enredo, todo esse espetáculo que vai ser gravado ao vivo dia 14, ele vai trazer as famílias para viverem o dia, um dia completo, com música para tudo, e que nem todas elas vão ser músicas para a gente dizer, né, para Jesus que nós o amamos, mas nós vamos viver esse amor a Jesus a cada momento do nosso dia. Não, Então, não, e é demais porque tem uma coisa que você falou, né, sobre essas questões das composições. Tem muitas que tem uma a maravilhosa que a gente ama, né? Que conta uma história bíblica incrível. Mas sabe o que eu percebo quando eu paro para ver a totalidade do repertório? É um convite intenso e profundo ao resgate de muitos princípios, de coisas assim muito importantes, né? Tem músicas específicas ali que que talvez as pessoas descubram que é necessário pedir a bênção para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó, entender essa relação de estar debaixo, resgates, né? resgate de coisas muito, muito, muito profundas e muito importantes para a família e que o Senhor se manifesta através disso. Então, é divertido, mas ao mesmo tempo ele é reflexivo, ele é poderoso, ele é profético, ele é libertador. Então, esse repertório, ele tá. Oh, meu Deus! Vamos ver se o Júnior já está aqui, porque o Júnior, gente, conta quem é o Júnior, por favor, Piá. Bem, como a Ana, há alguns minutos atrás, falou que nesse projeto eu convidei vários amigos. Então, eu fiz uma revolução, assim, cheguei com um caminhão cheio de passageiro, tinha gente de áudio, tinha gente de vídeo, tinha todo mundo dentro. E aí eu convidei alguns amigos, e o Como a Júnior é um deles, Mocifó, conheço há algum tempo. Maria, Exato. Eu conheci o como Júnior, Dorinha. eu conheci o Júnior que ele me salvou num projeto uma vez, nós não nos conhecíamos. Vou contar isso rapidinho, Ana, porque eu sei que você gosta desse tipo de história. Eu gosto. É, eu fui gravar um projeto meu ao vivo em Curitiba, lá na PIB. Um beijo pro meu amigo Michel Piragini. Beijo, E Sil. beijo a Sil. E aí eu ia gravar com a Aline e tal, com outros amigos. E o rapaz, a empresa que ia fazer a captação, ele simplesmente, um dia antes da gravação, a empresa que fazia a captação, eles falaram que, tipo, eles não iam fazer, eles não. Ah, tá, beleza, não quero fazer mais. Só que era no dia seguinte, e eu não conhecia o Júnior. Então, um amigo, o Johnny, é, falou: Não, cara, eu tenho uma pessoa que vai me ajudar, vai quebrar o galho. E o Júnior não me conhecia, saiu lá de Santa Maria, no ônibus para Curitiba, colocou os No Rio equipamentos Grande do lá Sul, do Rio bate, Grande do capaz. Sul. Capaz que tu E saiu. pra lá, pra salvar alguém que não conhecia. E aí, eu acho que isso mexeu comigo, porque eu trabalho muito com lealdade e com muita verdade nas relações, não importa se são profissionais. E desde então a gente vem construindo muita coisa para a honra e glória do nome de Jesus. E não podia ser diferente. O Júnior fez
o DT em espanhol em Dallas, né? Foi muito legal. E agora chegamos no Crianças Diante do Trono. Júnior, você quer que eu te chame de Júnior ou de Pode Papali ser aqui? Júnior, pode ser Júnior. Gente, tava muito boa essa conversa. Dá vontade de ficar aqui, ó, só ouvindo. Eu amo ouvir as histórias. Ana, Você lá tá em num Dallas, lugar bonito, esse é o tô estúdio aqui com no luz estúdio. colorida. O que que é aquilo ali? Computador? É o computador, olha lá as Mesa? telas ali. Uau! Esse Aqui que teclado é o lugar da lindo. criação. Gente, estou muito feliz. Que presente, PA. Meu Deus, sabe que eu estou vivendo um momento assim, que eu tenho a Maria, né? Ela tem 4 aninhos. E a Vem Entra gente. mais, mais no eu meio quero te ver porque mais. Vem mais. Opa! entra. Aê, agora sim. Não, a Maria já é minha amiguinha. É, a melhor amiga, ela fala. Aí o PA entrou em contato comigo, falou, cara, vamos fazer o Criança Diante do Trono. E eu tava bem imerso nas músicas, porque a Maria era só o que eu ouvia. Eu até pensava, às vezes, dirigindo, 3 horas de carro vindo Diante do Trono, Criança Diante do Trono. Eu falei, será que a Ana não pensa em gravar algo novo e tal, as Pelo canções, né? amor de Deus, Ana do céu, lança Aí o logo um PA me negócio liga, novo. Vamos, Ana do céu. PA liga, cara, vamos fazer. Falei, meu Deus, cara, com certeza, imagina. E aí começou o processo, já mostrei pra Maria, né? Só uns pedacinhos assim, ela já. Essa semana ela falou, pai, eu quero ouvir as novas. Ela não quer ouvir mais as. Eu também, Júnior, por favor. Manda logo, eu já pus voz, eu tô esperando. Que dia Sim, que vai queria chegar o link? mandar um beijo pro André, que gravou as vozes, André excelente. Aquino, foi Acabei de muito receber aqui. gentil. Recebeu, recebeu? Recebi as vozes, agora vou começar a juntar, né, as pecinhas, né, PA? Queria mandar um beijo pro time também, que trabalhou nos arranjos, né? O Davidson Aquila, que é incrível nos arranjos. O Duda Andrade, o guitarrista, né? Que também tem filhinhos pequenos. Todo mundo tem filhinho pequeno. Aí o projeto caiu para eles assim, eles, meu Deus, é a minha fase. É o que a gente está vivendo intenso em casa, ouvindo muito. Esses tempos, as pessoas mandam mensagem para mim, eu me encontro, falou, cara, o que você está ouvindo? Quais são as suas referências? Eu falei, olha, o que eu estou ouvindo mesmo, ultimamente, é Crianças Diante do Trono. Por causa da Maria do carro, né? Ouvindo direto, ela pede muito. Então, para mim, está sendo assim uma imersão maravilhosa de trabalhar nessas canções com muito amor, assim. Ô, E trabalhar Júnior, volta contigo. pro meio. Eu sei que você quer Jesus no Opa! centro, mas aqui você Até falou as eu pessoas te tô com uma perguntando cadeira que como gira. produtor, né? Qual é a sua referência atual e tal. Você não acha que o Criança Diante do Trono vai virar referência musical também? Com certeza, gente. Com certeza. Acho que se alguém está esperando alguma coisa bem infantilizada assim, vai tomar um susto. Porque ó, não posso falar muito, né? Mas Não. vem vindo um instrumental diferente, lindo, riquíssimo, que vai ensinar nossas crianças uma música. Eu vi até nos comentários ali, alguém vai ter música brasileira e tal, não sei, Ó, gente, não sei, não sei. literalmente é o ditado que fala música para os meus ouvidos. É esse álbum, ele é muito rico, né? Ele não é. Ele é uma evolução. O 10 anos, todo mundo amadureceu. Até a sonoridade do Crianças Diante do Trono chegou num lugar que representa muito a Ana, né, Júnior? A gente vê uma representatividade do gosto musical extremamente refinado, super preocupada em dar boas referências de som para as crianças, trazendo Não, pelo amor. brasilidade, trazendo coerência no que está fazendo. Acho que Não, tudo gente, vou isso. contar uma coisa legal aqui para vocês rirem, que eu sempre gosto de fazer as pessoas rirem, né? Viro meme assim naturalmente. Mas muitas vezes é intencionalmente, mesmo que a vida já é muito dura, a gente tem que rir mais. Isso é Mas eu, verdade. com meus meninos crescendo, eu fiquei tão chateada da qualidade paupérrima da música, de que muitas vezes as crianças estão sendo alimentadas. Por exemplo, eu me lembro dos meninos me mostrando vídeos de zilhões de views, né? Com músicas tão ridículas. Vocês já viram uma música que é Ah, não. Ó o meme.
Ana Paula. Não vou cantar, não, mas Não, não vou cantar. contagem de números. A música, a Sim. composição inteira é a contagem de números. E eu falei assim: não, 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 não acredito. A gente investe tempo, a gente investe dinheiro. Um músico investe anos e anos, até numa faculdade, para uma contagem de número ganhar zilhões de views e os nossos meninos serem criados ouvindo essa coisa. Isso não é música, isso não é música. É igual chamar de arte um vaso sanitário, arte moderna, uma banana, uma casca de banana no quadro. O homem foi lá e comeu a banana. Comeu a arte. Gente, onde estamos? A que ponto chegamos? Então, assim, a gente quer realmente fazer as nossas crianças passarem horas e horas e horas ouvindo Sim. coisas boas, E os pais, refinadas. né? Vão E também os curtir pais muito, muito. vão, até os pais vão ser ensinados, porque muitos desses pais jovens também não têm acesso a coisas muito boas. Sim. Desculpa, gente, mas sinceramente, não tô falando de Diante do Trono, eu tô falando em geral. Tem tanta Sim. coisa boa. Os meus filhos, eles são raridade, eles são diamantes. Eles chegam na escola, eles já assistiram todos os clássicos, eles já leram os clássicos, né? Eles conhecem, eles falam de tudo, eles falam de teologia, é claro, que é o assunto principal da nossa casa, é o conhecimento de Deus, mas eles falam de mitologia grega, eles falam de política, eles falam de filosofia, né? Eles sabem se portar em qualquer ambiente, né? Eles Uhum. sabem conversar sobre muitos assuntos. Eles falam de esportes, eles falam da galera, do jeito deles, da gíria deles, mas quando eles vão conversar com um adulto, os professores ficam fascinados com os meus filhos, né? E às vezes as mesas das crianças hoje estão muito pobres de nutrientes, não só de comida saudável, mas de conversas. Então, Sim. Criança Diante do Trono, ele vai proporcionar essa riqueza musical, sabe? E vai ajudar muitos papais e mamães, porque quando eu compus, eu também compus pensando em profetizar quem é esse pai, Uhum. profetizar quem é essa mãe, profetizar quem é essa avó, profetizar no dia da criança. E alguns dos nossos jovens pais e jovens mães não tiveram essa referência em casa. Mas eu tô trazendo essa referência. E Sim. você, Júnior, eu fico pensando, vocês devem estar se esbaldando, que fala, né? Aham. Podendo tocar Sim. coisas que o worship não toca, não é? Exato. Foi que todos os músicos, né? Que a gente conversando com o baterista, ele, caramba, cara, é meu sonho gravar isso. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou entregar a PA. Depois o PA me liga. Eu juro. Mas assim, Não, tá já. demais. Tá demais. Todos os músicos estão amando. A gente já tá nos processos de captação, de bateria, de guitarra. A gente tá se divertindo e vai ser lindo, assim. O pessoal vai ter uma surpresa quando ouvir. Tô muito feliz mesmo. Mas também E não eu, pode esperar uma coisa de retalhos, não é uma amostra de todo tipo de ritmo e som, não. Ele tem uma não, é história, isso aí, não. né? Ele tem uma história. Não, A gente brinca um pouquinho em uma delas, assim. O que tá assim, Mas sabe? Tá elegante, sabe? isso. O André Aquino mandava mensagem pra mim, gravando, ele falou, cara, que isso? Sabe? Falou, tipo, cara, não esperava. Entendeu? E eu achei muito legal, né? Porque o André, né, é um músico excelente, né? Com muito bom gosto nas coisas. Eu falei, produtor e uau. tanto, né? Eu falei que... Verdade. E a Ana, né, gente? A Ana dirigindo cada detalhe. Eu tava ouvindo falar lá dos bonecos ali, a mesma coisa. Mesma coisa. Inclusive, Aqui, você já tirou aquele animalzinho que eu não queria? Que eu ainda tô sim, ouvindo ele naquele bendito link. E eu falei O PA Galo hoje, já foi embora. na é que reunião que a aqui, gente teve, eu falei, PA, esse pessoal das artes gráficas tá mandando um teste para mim, porque eles estão ouvindo o link com aquele bichinho que eu não queria mais. exato. É que aquele bichinho só tá ali porque foi um teste, só pra sentir como que ele ia, entendeu? Mas Eu agora que também vai achei que ele tinha começar que o estar. Eu solo. acho que eu coloquei ele lá nas sugestões. Mas Ah, depois eu vi que a nossa criança é muito urbana, ela não funciona mais. Só sim. minha mãe que queria galinha hoje, gente, eu acho. Não, Uma mas ó, viagem grande. eu falando nessa questão de música, primeiro mandar um beijo pra Lorena Chaves, que tá vendo aqui. A Lorena que tá grávida. Ela já Então, anunciou,
Já anunciou, já anunciou. Eu perdi o anúncio, mas eu quero dizer para vocês que nós fomos os primeiros a saber lá no Mas Dom. foi profetizado na gravação do Dom lá, lembra, Pé? Alguém falou. E ela, ó, Não, ela. Nossa, foi demais. Ela tá aqui na live, mas até a Eita. Lorena vai amar esse álbum. A Lorena tem um gosto musical muito refinado. O José tá E crescendo com alto padrão de música. Tia Ana, eu não vou deixar por menos, isso é não. verdade. E o pessoal falando de brasilidade, falando que não pode faltar a bossa nova. A Estão bossa. falando isso aí? Então, não pode faltar. Então, ó, Vai orando, gente, vai orando. vocês têm que orar, porque tem o Brasil inteiro de uma maneira muito inteligente coube dentro desse álbum. É assim, eu tô apaixonado, acho que vocês vão dançar, vão chorar. Eu acho que chorar bastante, inclusive, porque ele tá muito emocionante também. E e eu acho que a gente conseguiu, né, Júnior? Falando do áudio aí, junto com você falou que a Ana é extremamente participativa. Muitos vocês precisam ver a Ana no estúdio. É que o Júnior não tava aqui, não tá no Brasil, eu tava aqui. É aqui, ó, tá gravando assim, ó. Bom dia. Abre aí outra trilha. Cocorocó, pipiripi, poporopó. Então, esses são os sons que eu quero. Então, assim, ó, incrível. Ó, o Ó, Dave, estala o ó, dedo, aqui, batuca ó. uma madeira pra mim nesse momento. A gente tem vários Cocoricó não fiz vídeos. não, viu? Cocoricó fiz não. Galinha ficou lá no exemplo do Dom É Reality. verdade. A galinha de A galinha de espartilho, espartilho. presa na fita. Mas bem te vi. Vários Tem muito pássaros. passarinho. uma coisa que a gente vai fazer na mixagem, para quem ouvir depois com fone, os pais, a gente vai fazer com tridimensão, assim, sabe? Você vai sentir atrás, na frente, Ah, e até sabe? porque teve uma conversa minha com o passarinho, que quando o André Aquino deu o play pra gente ouvir, eu falei, mas Aquino, tá misturado, eu não tô conseguindo saber quem sou eu, quem que é o passarinho. Daí ele falou assim, ah, deixa eu fazer um teste. E aí ele colocou estéreo. E quando ele colocou em estéreo, eu falei, ai, agora sim. Então vai ser excelente isso aí que você falou. Ai, já é o espírito É te uma guiando experiência muito mesmo. legal para ouvir com fone, em casa, né? Quem tem um sistema com mais caixas, Claro. você meio imersivo, assim. Nossa ideia de trazer. Porque o instrumental tá muito elegante, tá muito Nossa, tá lindo. demais. E os passarinhos, até na vida real, vinham conversar comigo lá no estúdio, não era, Pia? Verdade. Eles Gente, pousavam lá na impressionante. janela para conversar comigo. Ah, meu Deus. Impressionante. Ela gravando músicas lá, falando de um monte de coisa legal que tinha a ver com voo, com pássaro, enfim. E do nada aparecia, a gente ouvia, dava a pausa, os passarinhos conversando com a Ana lá. Tantara, tantara. Eu queria mandar um beijo também pro Gustavo, que eu liguei para ele, né? Um Oi, Gustavo conselheiro, Soares? um Tô amigo, indo sim. manhã pra lá, pro Porque ele estúdio, produziu, gente. né? Ele produziu os outros álbuns, me contou as histórias, dei muita risada. Gustavo é. Não, e o pessoal, o Júnior, você falou do Gustavo, antes que eu esqueça, o pessoal quer saber das vozes. Nossa, quais as vozes são as originais? Mudaram os Isso, conta aí. dubladores? Eu acho que eu vou deixar a Ana responder. Ana, Conta aí, são Ana. vozes originais ou a gente repagina? O que que você tem para contar sobre isso? Ué, O que Iá. eu, o que eu tenho pra dar spoiler é o seguinte: amanhã não saia do meu Instagram, porque eu vou ficar dando boas notícias amanhã o dia todo. Sem Já tá spoiler, tá? marcado que a Rita vai me buscar 1 da tarde aqui na minha sogra, pra gente chegar lá no estúdio do Soares. E não vai chegar só eu, vamos ver quem mais vai chegar. Meu, Amanhã eu vou ficar queria estar. mostrando pra vocês. Vai ser um dia muito emocionante amanhã, de muitas risadas, porque até xixi na calça eu já fiz gravando esses diálogos. E de lágrimas nos olhos, eu acho que lágrimas de choro não, mas de emoção, aquela coisa gostosa de revisitar os inícios das coisas. Então, Sim. amanhã fiquem acompanhando aqui os meus stories. Pode ser, PA? Posso falar só até aí? Pode, amanhã fiquem ligados, porque tem muita coisa. É isso. Alguém falou assim: nossa, reencontro nos diálogos. Amanhã vai ser super especial. Grandes Eu tô. emoções. Se Amanhã, grandes concentrem para gravar, emoções. tá? Se concentrem para gravar. Meu É, Deus, a gente Vai ver faz o o dia. roteiro, escreve cada palavra, pensa cada palavra tão bem pensada, de repente
o Tunico vai lá e me solta alguma coisa nada a ver, mas que a gente deixa de tão legal. Não, amanhã eu acho que isso vai ser incrível. Eu acho que a gente está entregando. Nessa live a gente falou já, né, Ana e Júnior? Falou sobre os nossos as personagens que nascem, não nascem, né, mas chegam em 2025 de uma maneira muito especial. Então a gente Materializados. materializados, né? Já falamos de alguns upgrades que têm questões muito profundas também em relação a isso. Não é uma atualização a qualquer maneira, como já foi dito também. Talvez você entrou na live agora. Nós poderemos Respeitando cartas abraçar o fechadas da Tonico, vida. nós poderemos abraçar a Bia, nós poderemos dar high five com o Ed. Vai ser algo muito especial. Então, a gente está trabalhando com essa perspectiva do novo, mas acho que tem algo que foi muito lindo quando no momento que a gente estava discutindo, a Ana levantou a mãozinha dela e falou assim: queria muito, né, que a gente seguisse com essa perspectiva de trazer algumas coisas aí que são a marca, né? Algumas. Enfim, vai acabar. Todo mundo está entendendo onde a gente quer chegar, mas amanhã vai ser um dia muito especial. Acho que 10 anos depois, coisas lindas nascem amanhã. E passando para música, o que o povo pode esperar, Júnior, no dia 14? Porque eu já fiz um desafio e a Ana jogou o desafio de volta pro meu colo, que é, tipo, se as pessoas marcarem, mandarem um link, divulgarem, mandaram ir lá no meu direct, coitado de mim. Os Ter que prints resolver. deles encaminhando o É, link. é isso aí. Print encaminhando para todo mundo que a gente, quem sabe, pensa em algo especial para esse público que eu já tenho um carinho muito grande. Tava falando para Ana, eu ando com um caderninho aqui, que é o caderninho das anotações do público, né? Ah, não, PA, quando você virou e falou assim, eu ando aqui, achei que você ia me mostrar alguma coisa, porque você tá ficando carequinha aqui do lado. Eu tô aqui também. Eu vou Eu fazer achei que você ia falar assim, implante. eu ando perdendo até cabelo, de tanto Ah, que eu tô não, pensando isso já nesse é um projeto. fato. Isso já é um fato. Vou resolver, vou resolver. Mas eu anoto as ideias Do do pessoal. pessoal porque eles têm muito, muito coração mesmo. Que E eu acho lindo, isso PA. muito louvável, né? A gente parar para ouvir o público que abraça o que a gente faz. A gente não pode, em hipótese nenhuma, alguém falou para mim, nossa, você é muito. é, Eles usaram uma palavra tipo humilde, porque você para conversar. Eu falei, cara, se eu não parar para conversar com você, que consome o que Jesus confiou nas minhas mãos, eu vou olhar para a parede, então eu preciso ouvir essas pessoas e entender o que eles estão. Olha, muito legal, isso aqui é muito bacana. Eu acho que. E essa ideia, tem umas que não dá para fazer, não, porque se for fazer o que eles querem. Você não vive mais, você vai ficar no estúdio 50 horas por dia. Mas tem muita coisa muito legal, porque eles enfim, são pessoas maravilhosas. E eu estou feliz em poder ouvi-los e proporcionar de alguma maneira essas entregas que têm mexido também com o nosso coração. Tem sido muito legal. Mas, Júnior, dia 14, no grande dia. O que o público pode esperar? Na hora que você der o play e o rec ao mesmo tempo, sem muito spoiler, mas falando da tua parte de música, qual Sim. que é a sensação do público em casa? Gente, preparem-se para um espetáculo lindo, lindo, musical, teatral e pontinhos. Vai ser demais. Vai ser uma experiência sonora, Olha, Gustavo linda. chegou em Juazeiro do Norte, eu acho. Que ele Sim, ele acabou falou de que vai ser escrever, vai ser maravilhoso. maravilhoso. Será? Você já está em Juazeiro do Norte para o Impacto Sertão? Ou você ainda está esperando a conexão aí em Campinas? Ô, meu pai. O gaúcho, né, que toma mais chimarrão que eu. Exato! Olha, tá com chimarrão na mala, pode ter Eu sei, certeza. ele falou pra mim que ele leva em tudo, né? Que o devocional dele é o chimarrão e Vai a ter Bíblia. chimarrão no sertão esses dias. Olha só que legal. Mas, Mas, ó, o gente, que ele falou? Ainda não. Ah, tá em ainda Viracopos ainda. Meu bem, eu te amo. Já tô com saudade. Tá Mas no conta, aeroporto. Júlia, então vai ser um espetáculo, o um pessoal pode espetáculo esperar. cheio de surpresas, com certeza. A gente está preparando cada detalhe, está tendo várias reuniões de alinhamento. Vai ser lindo, musicalmente. E a Ana tem que cantar. Não posso falar. Ah, eu ia falar uma ideia aqui, mas não vou deixar para os bastidores.
PA, por Mas que o favor, pessoal pode anuncie. esperar um conteúdo inédito, Com né, certeza, Fabinho? totalmente inédito, com arranjos maravilhosos, riquíssimos, elegantes. Essa palavra ficou, né? Elegante, porque quando vocês ouvirem, vocês vão entender. Tá muito bonito, tá muito bonito. Eu, Eu- eu não posso usar mais palavras, porque senão vou acabar entregando muita Senão o coisa. PA briga com a gente depois. Não, é daí depois eu já Já estava ligando escolhi, para todo, eu estava ligando para todo mundo depois. e aí eu começo Mas já a Briga entrar. não, PA não briga não. O Eu PA só posso falar fala, musicalmente, né? gente, pelo Musicalmente eu amor posso de falar. Deus. Aí o pelo PA pode amor de falar como Deus. questão da multiforme que Ana você do tá céu, não falando. faz isso. Então, eu mando meu beijão pra Maria, viu, Pode Júnior? deixar, pode Em deixar. breve ela Tá vai ansiosa, ela dormir vai ir, ouvindo a né? tia Ana. Ela E tá Mas você ó, vai ansiosa. levá-la? Vai, ela vai, ela vai. Vai ela, tem a muita Vitória. criança. Sim, vai Mas só ser. para responder para a gente terminar algo do público, gente, a gravação é ao vivo, a gente está preparando algo muito legal. Então, a sua voz, a voz dos seus filhos, a sua Exato. alegria, sabe? Ah, mas as músicas são novas. Não te preocupe, não andeis ansiosos com coisa alguma. A equipe está preparando algo muito especial. Assim como você ouviu hoje, bom dia, já é de manhã. Daqui a pouco você vai ouvir outro trechinho e outro trechinho e outro trechinho e outro trechinho e você vai chegar lá cantando com a gente. O pessoal tá falando, na pós-produção, preciso que isso fique com a sensação do ao vivo. O Júnior é mestre em fazer isso, então a gente vai transmitir a emoção do dia, do momento da gravação. Então, só esperem, façam a inscrição e participem com a gente. A gente está muito, muito animado para o dia 14. Está chegando menos de um mês. Quem diria que um dia eu diria que falta 3 semanas. Eu vou Meu dar esse Deus, gente, trecinho. faça assim, Posso ó. falar mais uma coisa que eu tô lembrando aqui? Que Pode. muita gente vai querer ir, e não vai conseguir, porque a gravação é em São Bernardo do Campo, São Paulo. Só temos 1.800 lugares ali na Além do Véu. Graças a Deus por essa igreja tão querida, tão parceira. Um Sim. beijo para os pastores. E eu queria dizer o seguinte: às vezes você não pode ir por causa do seu trabalho, sei lá, porque você mora em outra cidade muito longe, alguém vai conseguir ir de longe, mas a maioria não vai. Vai procurar ingresso, já não tem mais, uma série de coisas. Mas você pode deixar uma oferta no Exato. site, no mesmo lugar onde você compra o seu ingresso, você também tem a opção de fazer uma oferta. E se você ama o Criança Diante do Trono e você acredita nesse projeto, que se você entende a importância dele estar renascendo, né, voltando a existir, faça uma oferta, porque nós precisamos ainda de provisão, nós estamos dando passos de fé, confiando no Senhor que nos chamou e Ele mesmo vai realizar, mas nós contamos com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, né? Então, igual Deus falou lá, né? A palavra diz: olha, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Né? A palavra diz: como que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê? Então, eu também vou aqui puxar vocês na responsabilidade. Né? Se você fala tanto, eu amo diante do trono, eu amo e a criança diante do trono, eu amo Bia, eu amo os olhos do Pai. Então, eu quero ver você fazer uma oferta para esse projeto. Né? Prova esse amor sendo uma pessoa que contribui, que envia uma sementinha de qualquer valor. Porque às vezes você não vai conseguir ir, mas você vai conseguir fazer parte dele. Se você fizer uma oferta, uma doação, uma semeadura de qualquer valor. E às vezes hoje você já tem uma sementeira grande, né? Criança Diante do Trono cresceu, você virou agora um Crianças Diante do Trono no coração, porque você já é gente grande, às vezes você já tem aí, né, uma boa entrada financeira com o seu trabalho. Glória a Deus, né? Então faça uma oferta generosa, sabe? Faça com liberalidade. Invista nesse projeto que discipulou você. Eu realmente acredito que existe uma geração de crentes comprometidos com o Senhor, como, por exemplo, um rapaz lá da Igreja Diante do Trono, que se casou com 30 e poucos anos, casou até mais maduro, e ele falou para mim que quando ele chegou no altar, ele entregou, o Douglas entregou para Regina um chaveirinho de coração
com uma chavinha que eu dei num acampamento de adolescentes, crianças, era adolescente diante do trono. Aquilo mexeu tanto comigo porque ele guardou a sexualidade dele, ele guardou a intimidade dele. Aquele coraçãozinho com aquele chaveirinho foi de um voto que nós fizemos no acampamento. E ele esperou tantos anos, ele já tinha 30 e poucos anos. E ele disse pra mim que tava aquele chaveirinho lá, velhinho já, Glória a mas que Deus. ficava no criado mudo dele. Então eu acredito que existe uma geração inteira de meninos e meninas que realmente aprenderam a amar Jesus com Criança Diante do Trono, que fizeram escolhas melhores por causa do Criança Diante do Trono na vida deles. Então, se você é esse adulto, talvez até se desviou, mas as músicas continuam aí martelando no seu coração, te chamando de volta para a casa do Pai. Faça parte desse projeto. Talvez você não vai conseguir ir, mas você pode fazer uma oferta. Está no mesmo site, no mesmo link do @Crianças Diante do Trono. Tá na bio do Crianças Diante do Trono no Instagram. Tá nos stories, tá nos meus stories. Eu vou sair dessa live que tá enorme, mas ela tá maravilhosa. Eu vou sair dessa live, eu vou colocar o link logo depois. Então, compre o ingresso para alguém que não pode pagar, ou vá você também com a sua família, ou faça uma oferta. E é assim que eu desafio cada criança diante do trono que já cresceu. Tá bom? Ah, Amém. isso é muito bom. Então, para vocês que estão aí com muitas perguntas, a gente não tem mais como, né? A gente já chegou aqui em quase 2 horas de live. Meu Eu Deus. quero também pedir que você siga o perfil Crianças Diante do Trono. Tem muita gente pedindo turnê. Será? Vai lá no perfil do Crianças Diante do Trono e fala: quero turnê, sou de tal cidade. Agora é a Real. hora de vocês. Fala comigo. Vai lá no perfil do Diante do Trono e coloca: eu quero turnê, e fala a sua cidade para a gente poder Fala com o seu saber aonde você pastor, tá. com a sua Exato. pastora, com o prefeito da cidade. Quem sabe vocês vão querer chamar a turminha para estar aí na cidade, numa festa para a cidade. Vai movimentando aí, gente, conselho de Eu pastores. soube que todos eles já têm, os RGs estão tudo emitidos, já podem apresentar no aeroporto. Tem muita coisa boa acontecendo aí, viu? Então eu desafio você a isso. Claro, essa questão da oferta é algo incrível, algo que você pode ser parte disso. Você colocar o seu coração também nisso, porque você oferta e você vai ver mais de 1.000 crianças ou 100 famílias ou milhares de famílias sendo tocadas por algo que você também fez parte, que você é parte. Tem gente pedindo CD físico, DVD. Não se preocupem, não vai ter isso, mas a gente pode providenciar Só que eu ou a tava gente pode brincando. providenciar algo muito, muito especial para o site. Eu sei que vocês querem encarte, vocês querem ver Ia fotos, vocês pegar. querem ver a beleza que era o projeto do Diante do Trono Infantil, mas a gente vai procurar entregar algo maravilhoso para vocês. Mas eu só queria dizer que eu encontro vocês em São Paulo. Vou estar lá trabalhando bastante, espero poder abraçar. Tem gente perguntando, Ana, será que vai ter camiseta, boné, moletom, essas Meu coisas assim? Deus. Pelúcia. Tomara, gente. Precisamos de recursos financeiros para realizar muitos sonhos. Então, faça logo a sua oferta para que a gente É tenha isso aí. condição de encomendar tanta coisa que a gente gostaria de oferecer para vocês, né? Mas que nós precisamos agora do corpo de Cristo para nos ajudar a impulsionar esse sonho. É Esperamos isso por aí. vocês lá, enchendo, lotando o lugar e por ofertas de infindáveis. Não são só 1.800 pessoas que podem comprar os Exato. ingressos. As milhares, incontáveis milhares de crianças de Anjo do Trono que cresceram podem deixar uma sementinha. E aí a gente vai poder fazer tudo isso que vocês estão pedindo e muito mais. É isso aí. Gente, da minha parte, Ana, só honrar o seu maravilhoso trabalho, também o pastor Gustavo, não sei se ainda está com a gente na live, testemunhar o quanto o coração de vocês queimam por pastorear essa geração, pastorear essas famílias, né? Não importa se estão de tão perto como a gente. A Helena tentou invadir minha live aqui, eu tava falando, não, não, não. Não acredito. Você tá em casa? Eu tô em casa, eles estavam aqui Mas cadê tudo, meus netos? estão tudo por ali, eu mandei tudo embora. Falei, Ai, não, não não. acredito! Que pecado! Tô Não aqui, se faz isso com a a minha nossa mão tá filha. aqui assim, ó. Assim, ó. Não se Ela já, faz isso
com uma avó. Que absurdo! Cadê meus meninos? Cadê meus meninos? Deixa eu chamar. Que Helena! absurdo, Júnior! B! Os meninos me chamam de Mimiana, que é assim que a Dev adotou os meus filhos. Então, vovó nos Estados Unidos tem várias formas de chamar. E uma das formas de chamar vovó nos Estados Unidos é Mimi. Então, a Dev... Olha Hey, aí. how are you, sweetheart? Tudo bem? Mimi tá com saudade. Tá com saudade da Mimi? Ai, Aqui, cadê o Bezão? cadê o Tá. B? O B tá Bem. chegando. Ele Helena, tá vindo já. você gostou de gravar no estúdio do Criança Diante do Trono? Gostou? Você se Você acha que o divertiu? pessoal vai gostar? Muito. Muito. Ó, o B tá aqui, ó. Ó, Cadê o aqui, ó. B? Ei, B! Mimi tá com saudade, meu amor. Você tá bom? Também. Ó, um Sim. pozinho de amor pra você. Queridos. O que Você você achou de gostou gravar? Legal. Você gostou? Você gostou do versículo? Sim. Ai, que benção. E o que você tem pra falar pras crianças que vão participar dessa gravação? Que é muito divertido. Divertido e é poderoso também? É. Tem muita Quem sabe presença o de B? Deus? Quem sabe o B faz uma oração, hein, pra nós na gravação? Você pode, B, orar? Junto com o papai ou a Helena? Agora? A gente orar agora? A Ou hora lá que na ele gravação? quiser. Não, vamos orar aqui, ó. Eu acho que é aqui na live, né, tia? É. Mimiana não é tia, mas não pode mais. Não, se me chamar de tia, eu fico chateada. Vocês dois são Vamos lá, vamos orar. filhos. Agradece, vai ver. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Que abençoe a criança diante no trono no dia da gravação. E Que não falte, Senhor Jesus, nenhum recurso para essas famílias estarem conosco. Que essa mensagem alcance o coração de centenas de milhares e milhares de pessoas. Que a tua presença seja palpável, que a tua glória seja manifesta. Cobre as nossas casas, os nossos filhos, os nossos amigos que estão trabalhando no projeto. Que a tua boa mão esteja sobre eles. Abençoa a vida do pastor Gustavo, das crianças que estão em missão. Obrigado pela vida da Ana, Senhor, que está se preparando amanhã para um dia tão especial de gravações. Obrigado pela vida do Júnior, pela equipe do vídeo, todos os profissionais, o pessoal de elenco, o Bolinha, a Rita, o Rafa. Senhor, que a tua boa mão esteja sobre nós. Nós abençoamos todas as famílias, todas as crianças. Em nome de Jesus nós dizemos amém. amém. Amém! Uau, mas que Glória a oração Deus. bonita que o B fez. Helena, Tá escondidinha ela. Ela tá. vamos falar o versículo de dormir? Vamos. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4:8. Boa noite, Amém. viu, meu bem? Boa noite, meu Meu bem. bem. Boa Olha os noite. spoilers. Dormir? Será que tem música pra dormir? Será? Será? Acho que a gente vai cantarolar ela agora. Então vou. Posso? Posso, Pé? Pode. Boa noite, meu bem, para tudo e vem. Deitar no seu cantinho, ganhar o meu carinho e agradecer por tudo. Porque amanhã tem mais. Vamos dormir em paz. Deu. Boa noite, pessoal! Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau, Júnior. Deus Tchau, abençoe. gente.